Eu queria dar as boas-vindas aqui a esse seleto grupo que vai participar dessa edição do podcast do IDPcast, e cumprimento inicialmente a doutora Tarsila. A doutora Tarsila Fernandes, ela é procuradora federal, assessora de ministro do STF e doutora em Direito. Dou as boas-vindas também aqui ao doutor João Gronier, procurador da Fazenda Nacional, coordenador-geral de Estratégia de Recuperação de Créditos na Procuradoria-Geral Adjunta de Gestão da Dívida Ativa da União. E, por fim, saúdo também aqui, dou as boas-vindas, agradecendo a aceitação do convite, ao Edilberto Pontes Lima, que ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará, é o atual vice-presidente do TCE Ceará, presidente do Instituto Rui Barbosa, o IRB, e também editor-chefe da revista Controle, que é uma publicação acadêmica e técnica do Tribunal de Contas do Ceará. Sejam todos, todas muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez essa participação e eu passo a palavra para a doutora Tarsila para a gente iniciar aqui essas perguntas, né, de um tema bastante relevante, que vai dialogar, vai divisar a questão da dívida ativa e do controle externo, sobre a perspectiva desses novos instrumentos, né, essas novas tecnologias de análise de dados relacionadas e aplicadas a essa forma, né? O tema, eu acho que me parece de extrema relevância e os convidados não poderiam ser os melhores porque são autoridades no assunto, né, sob o ponto de vista da arrecadação, né, de uma melhoria qualitativa da arrecadação e sob o ponto de vista da melhoria qualitativa do gasto público por meio do controle externo, né? Então, estamos rodeados aqui de grandes nomes e a palavra é toda sua, doutora Tarsila. Obrigada, doutor Miquelão, que aqui junto comigo fazendo esse IDPcast. O doutor Miquelão é procurador da Fazenda Nacional, assessor do ministro do STF e doutorando em Direito. Agradeço novamente e imensamente aos nossos ilustres convidados, que realmente têm uma experiência enorme nesse assunto. E eu vou começar, então, com uma pergunta para o João, da PGFN. E aí a gente sabe, a PGFN é responsável pela administração e cobrança de dívida ativa da União de valor de cerca de 2,5 trilhões de reais, né? Então são valores realmente que chamam a atenção. E nas últimas décadas, quem acompanha, dá para ver uma evolução do trabalho da PGFN, né? A PGFN saiu daquela meio de cobrança tradicional, que era o principal, para não dizer o único, que seria a execução fiscal, e passou a adotar aí uma gama de tecnologias e de diferentes formas de cobrança, né? Então, a gente saiu aí, o emprego crescente da tecnologia da informação, vem desenvolvendo novas estratégias de cobrança, para essa palavra que tinha me faltado, novas estratégias de cobrança da dívida ativa da União. Então, a gente tem o RDCC, a gente tem o rating da dívida, o rastreamento de bens. Então, a gente sabe aí hoje, né, classificar os nossos devedores e as dívidas entre A, B, C e D. Tem o ajuizamento seletivo, a dispensa para recorrer. Então, você poderia contextualizar, né, como a PGFN vem usando a tecnologia da informação em favor da cobrança? Perfeitamente. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no IDP. Agradecer, obviamente, também ao IDP por prover toda essa estrutura para a gente colocar no ar esse podcast. Minha estreia em podcast. Eu acho que isso também é relevante. É um modelo de diálogo muito... passa a informação de uma maneira muito fluida e interessante para quem está nos ouvindo. Quero cumprimentar também quem está nos ouvindo, né, no podcast. Edilberto, que está aqui comigo nesse podcast. Muito obrigado, viu? A pergunta, ela Tarsila, excelente. Eu queria primeiro só trazer duas informações sobre a nossa dívida ativa, que eu acho que são muito relevantes e que inauguram em regra quando eu vou falar da dívida ativa. De fato, hoje a gente está em 2,6 trilhões de reais em cobrança, é um volume muito grande, tem as suas razões pelas quais a gente acumula esse passivo, mas eu tenho dois dados que são muito relevantes. O primeiro é o seguinte, são cerca de 5 milhões de devedores. Isso parece ser um número grande, mas se você for comparar com todas as pessoas jurídicas ativas e as pessoas físicas do nosso país, o brasileiro não é um devedor, o brasileiro não costuma ser devedor da dívida ativa.
Ou seja, esses 5 milhões representam entre 8% e 10% do total de pessoas jurídicas ativas e pessoas físicas. Isso eu trago para desmontar aquele argumento de que todos devem a dívida ativa. Não é uma verdade. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas jurídicas e pessoas físicas, elas estão regulares com a dívida ativa. Ou seja, elas cumprem com seus deveres tributários. E isso, então, fazem com que elas fiquem regulares. Uma outra informação que eu acho que é muito relevante, assustadora e, às vezes, até contraintuitiva. Desse estoque total, 2,6 trilhões de reais, 1% desses devedores é responsável por quase 70% do volume total de débito. Isso é assustador. O que significa dizer que 2/3 do total está na mão de 1% dos devedores. O que já faz com que a gente chegue a uma estratégia básica, que é o seguinte, olha, vamos focar no 1%. Afinal de contas, a mão de obra, a estrutura da PGFN ela não é ilimitada, como qualquer órgão da República. Então, vamos focar no 1%. Isso é uma coisa muito relevante de se perceber, né? Dito isso, sobre a dívida ativa, eu faço uma segunda consideração, para depois passar para uma terceira e te responder objetivamente o que você me perguntou. Ser credor no país, no Brasil especialmente, é um desafio enorme, enorme. Primeiro porque as pessoas acreditaram durante muito tempo nesse modelo de execução fiscal. Olha, eu só consigo cobrar meu crédito judicialmente, o que não é uma verdade. Isso é um dogma que precisa ser realmente desfeito, porque o judiciário ele tem suas peculiaridades. Ele, é claro, é um instrumento de cobrança relevante, afinal de contas a execução fiscal está isso, é inegável, mas ele não pode ser o primeiro. E por que ele não pode ser o primeiro? Eu já faço a minha terceira consideração. A execução fiscal no Brasil vive um cenário dramático, sob a perspectiva federal, estadual ou municipal. Ou seja, não há ente federativo ou esfera do poder judiciário que encare a execução fiscal como algo normal. Afinal de contas, são milhares de execuções fiscais, não há juiz que dê conta, não há servidor do judiciário que dê conta, não há procurador da Fazenda, procurador do Estado ou procurador municipal que dê conta de trabalhar essa catatuba de processos de execução fiscal. Então, por isso que a gente vive um drama. E esse drama ele é muito bem revelado, por exemplo, um estudo agora que o CNJ coordenou junto com a PGFN, junto com a Receita Federal, que foi feito pelo INSPER. Esse cenário ele foi muito bem diagnosticado nesse documento produzido. Tá? E aí, dito isso, a PGFN ela mudou um pouco do seu paradigma de risco. Né? O que a gente compreendia antes? Olha, o que era um risco para a PGFN? Um risco é deixar prescrever o crédito. Isso era assustador. Não pode prescrever o crédito de jeito nenhum, nem materialmente, nem prestação intercorrente. Então, o que a gente faz para evitar isso? Distribui a execução fiscal logo no primeiro momento que a gente tem a oportunidade. O crédito foi escrito em dívida ativa, distribui a execução fiscal. Por quê? Porque a citação vai interromper a prescrição. Certo? Só que é o seguinte, esse risco estava mal mapeado. Porque o nosso risco não é a prescrição. Eu não quero dizer que a prescrição seja o melhor dos fins do crédito público. É claro que o melhor dos fins é o pagamento. Mas a prescrição não é um fim não honroso para o crédito. Afinal de contas, ele precisa morrer alguma hora. Principalmente se ele é irrecuperável. Então, esse panorama de risco mudou. Qual passou a ser o meu risco? Não a prescrição, mas a prescrição do que é recuperável. E isso é fundamental a gente entender. Olha, se o crédito é irrecuperável e 2/3 da minha carteira é irrecuperável, eu preciso admitir que alguma hora eles vão precisar ser extintos, seja por qualquer instituto. No caso do Brasil, a gente tem previsto lá a prescrição, depois de 5 anos. Né? E aí a gente começou a investir, primeiro, cobrança administrativa. O protesto é uma delas. A gente tem lista de devedores, que é uma excelente forma de cobrança administrativa. E aí eu fazendo aqui um pouco da propaganda, o aplicativo Dívida Aberta, que tem para as 2 plataformas de celular, em que você consegue georreferenciar os devedores do nosso país e consultar qualquer um que esteja inscrito em dívida ativa, é um programa de transparência pública absurda e alcance muito, muito positivo. A gente tem a polêmica, a verbação pré-executória, cujo Supremo já apreciou a constitucionalidade e inconstitucionalidade, que todo mundo deve conhecer o desfecho da ação direta de constitucionalidade. Se não conhece, são votos muito relevantes para serem lidos. A gente tem também um aspecto que é pouco falado, mas muito utilizado, que é o canal de denúncia patrimonial. A gente já recebeu mais de 19 mil denúncias de ocultação patrimonial de devedores nossos. Isso é muito relevante. É a sociedade participando diretamente da política da arrecadação. Então, eu acho que o jogo, aos poucos, tem virado. Esse é interessante, João. Pode falar um pouquinho mais desse canal de denúncia? Eu acho aí para os nossos ouvintes, quem quiser denunciar, né, conhecer esse canal. Perfeitamente. Seguindo as práticas internacionais, porque é o seguinte, em termos de recuperação de ativos, é claro que a gente precisa de uma grande dose de criatividade, isso é inegável. Aliás, em qualquer área governamental ou até da área
essencialmente da área privada, inclusive. Mas a gente, observando algumas práticas internacionais, a gente viu que a participação social na identificação de patrimônio ocultado ou grupos econômicos ocultados, ele é muito relevante. Afinal de contas, por exemplo, muitos empregados denunciam coisas que são relevantes sobre a perspectiva de recuperação de crédito que a PGFN jamais poderia descobrir. A gente já recebeu denúncias de ocultação de patrimônio e recebe muito constantemente no nosso canal de denúncia patrimonial. Essas informações, elas são tratadas, claro, precisam primeiro ser confirmadas, né? Nenhuma acusação é feita, por mais que tenha prova robusta ou não, sem a gente confirmar antes a veracidade daquilo, a gente fazer a nossa investigação fiscal ou o aprofundamento naqueles documentos, e aí isso vira depois uma atividade, uma estratégia de recuperação de crédito, geralmente envolvida com investigação fiscal, né? Então, por exemplo, aparece de tudo. Olha, a sapataria X é a nossa devedora, e no lugar da sapataria X, os mesmos devedores e os mesmos empregados agora trabalham na sapataria Y, que fica no mesmo lugar. Isso é um caso clássico de sucessão, né? Ou então, olha, o gestor dessa empresa aqui, no contrato social, é X, quando na verdade eu, que sou funcionário, sei que quem manda aqui é Y. Né? Então isso acontece bastante. Eu acho que é a participação social funcionando na prática. João, pegando um gancho nessa abordagem inicial sua, eu pergunto como foi feita internamente essa classificação, essa escolha dos créditos, né? Essa depuração do que é realmente válido e do que não é válido, dar maior atenção. Isso foi, de fato, um divisor de águas para a Procuradoria. É claro que a gente já sabia que da nossa carteira de 2,6 trilhões de reais hoje, a gente tinha diversos tipos de contribuintes, diversos tipos de devedores, né? Desde o devedor que hoje é devedor por por um aspecto circunstancial, esqueceu de pagar o tributo, e é muito comum, por incrível que pareça, passando pelo devedor que não pagou porque não compreendeu como faz o pagamento, e isso também é muito comum, e a gente precisa investir nisso, ou seja, investir em instruir o contribuinte a adimplir. Isso parece ser trivial, mas não é. Chegar ao contribuinte a informação de como ele paga é muito relevante. A gente tem o devedor aqui, acumula muito passivo, porque o negócio dele talvez não tenha dado muito certo sobre essa perspectiva, e na ponta dessa pirâmide, a gente tem uma espécie de devedor que ela é muito sintomática, que é o devedor quanto mais e fraudulento. Para esse devedor, a gente precisa dirigir toda a força estatal. Para o devedor da base, a gente precisa, educar no sentido de instruir, né, e ajudá-lo a cumprir. Né? Agora, para a ponta da pirâmide, a gente precisa de toda a força estatal, se quer, inclusive a penal. Né? E aí a gente também começou a classificar a nossa carteira de acordo com os COCA, como fazem, por exemplo, as grandes birôs de crédito. Porque dessa classificação deriva-se outras estratégias. Afinal de contas, um devedor irrecuperável, ele deve se submeter a uma estratégia diferente daquela do devedor recuperável. E aí isso foi muito relevante. A gente tem uma portaria do então Ministério da Fazenda, que estabelece como se faz essa classificação de crédito a partir de informações que se presta para a administração tributária. A gente faz essa... Então isso está tudo muito bem minudente na portaria do então Ministro da Fazenda, hoje Ministro do Estado da Economia. Edilberto, agora eu perguntaria para você, a partir dessas reflexões, dessas colocações do João, que nos parece que, sob o ponto de vista da arrecadação, da gestão da dívida ativa, tem bebido em fontes utilizadas de longa data por atores privados, né? Você vê essa questão de classificação de créditos, né, utilizado por atores internacionais, de classificação de risco, enfim. E é um aporte, de certa forma, que utiliza novos instrumentos, novos institutos, novas tecnologias, né? E eu pergunto como a partir desse tratamento de dados massivos, como essas novas possibilidades têm contribuído para melhorar qualitativamente o desempenho da atividade de controle externo, né? Ela recebeu também esses influxos, esses aportes tecnológicos ou de novos instrumentos mais contemporâneos? Sem dúvida, Kerlan. Antes de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui no IDP. Estava até contando antes que frequento o IDP há mais de 20 anos. Eu acho que o melhor curso que fiz até hoje foi aqui de Direito, foi um curso de formação de Direito Público, que era para estudantes de Direito ainda. Então, é um prazer enorme, depois vim várias vezes aqui, sempre tem grandes conferencistas aqui, sempre é um local com muita efervescência, acho que é um modelo assim, de universidade e de instituição de ensino. Então, é um prazer enorme estar aqui. Então, quanto a complementar você,
a doutora Tarsila, doutor João, é um prazer enorme estar aqui discutindo com vocês. Sem dúvida alguma, essas novas tecnologias, né, que a gente chama hoje de controle do Tribunal de Contas, o controle externo, de uma forma geral, do século XXI, o Tribunal de Contas contemporâneo. Ele, claro que bebe todas essas fontes. A tecnologia da informação já há alguns anos é muito utilizado, mas com a disseminação, o largo uso do Big Data, ele realmente passou, as possibilidades de utilização pelos tribunais de contas é enorme. Tanto numa área assim, clássica do Tribunal de Contas, que é combater fraude, combater corrupção, combater licitações fraudulentas, né, combinações espúrias dos licitantes, quanto na área, que é uma área hoje que é muito forte, já de algum tempo, mas hoje ela é muito forte, e o Big Data possibilita isso com muita intensidade, que é a área de avaliação de políticas públicas. Então, a gente passa para outro patamar de possibilidade com a utilização de massivos bancos de dados, né? E é interessante, porque quando a gente começa a estudar Big Data, a primeira definição que tem era apenas uma questão de, um banco de dados grande já era um Big Data, alguma coisa assim, acima de 1 terabyte era um Big Data. Hoje a definição é muito mais complexa. Se entende o Big Data como algo que tem uma dimensão de volume, né? Volume, sim, variedade e velocidade. Então, para as pessoas, há alguns anos era impossível. Por exemplo, hoje, isso tem vários exemplos práticos, assim, para quem está ouvindo, para os estudantes, para as pessoas. Hoje, por exemplo, você está num carro, Uber, por exemplo, ele pode ser uma fonte de dados, né? O Waze é uma fonte de dados. Então, isso era impossível há alguns anos, ter capacidade de esses dados todos entrarem e você utilizar esse dado, cruzar com outros dados, né, mais tradicionais. Todas essas câmeras, por exemplo, que ficam nas ruas, elas são dados, servem para a política pública de segurança, mas não só de segurança, mas de limpeza das ruas, de conserto de vias. Outro dia, por exemplo, tem um exemplo que eu acho muito interessante, conversando lá com o reitor da Universidade de São Paulo, ele estava contando que o prefeito falecido, Bruno Covas, esteve lá. Na verdade, eles foram à prefeitura, a falar com o prefeito Bruno Covas, o reitor, porque estava um problema lá no campus de vias mal cuidadas e tudo mais. Então, queriam apoio da prefeitura para ver isso. E aí eles disseram, olha, o nosso método agora é totalmente diferente. A gente agora, nos carros, eles têm câmeras e essa informação é online para a prefeitura. Não é aquele método tradicional, eu vou lá porque alguém pediu, não. Então, isso vira dado, né? Os carros vão passando, estão tirando fotografia, e se sabe exatamente onde é o problema mais crítico. Então, a nossa prioridade vai ser onde os problemas são mais críticos, né? Não necessariamente quem estava pedindo, quem estava pressionando especificamente, mas os dados estão indicando. Então, isso é tipo do Big Data, né? Isso há algum tempo era impossível de ser utilizado. Então, em várias áreas, a gente pode, no controle, por exemplo, a gente tem utilizado muito isso. E depois, talvez a gente possa explorar um pouco mais as dificuldades também de fazer isso. Também não é tão trivial assim. Eu lembro quando eu assumi a presença do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 2016, eu fui ao Tribunal de Contas da União Europeia, lá em Luxemburgo, e eles utilizavam isso largamente já, muito avançados lá. Para vocês terem ideia, a diretora de informática do Tribunal de Contas da União Europeia, ela tinha vindo de uma empresa de logística, uma empresa internacional de logística. Então, era uma pessoa top do mercado, assim, na área de informática. E a gente ficou encantado com aquilo. Eu quero pelo menos uma parte disso lá no Ceará, implementar isso no sistema como um todo. E, gente, é muito interessante isso, porque Big Data é sensacional, mas é fácil falar e difícil fazer na prática. Na prática tem um monte de dificuldade. Primeiro que os sistemas são muito caros. Esses sistemas analíticos, modernos, né, tem vários aí, são muito caros. Depois, dado não é fácil. Dado, a gente pensa que tem uma dificuldade enorme para até o seu dado ser tratável, porque se não for o caso, você vai levar a conclusões erradas. O dado ruim, mas é melhor não ter dado e ter dado ruim, porque o dado ruim vai te levar a conclusões erradas, né? E depois, treinamento intensivo. A gente, na época, pensava o seguinte, olha, vamos comprar esse sistema, vamos fazer convênios, a gente fez convênios, e toda a dificuldade também política, de articulação e tal, com os detentores dos bancos de dados, Secretaria de Fazenda, vários órgãos, né? Da União, do Estado, dos municípios. Aí é como um liquidificador. Eu compro na loja, chego em casa, ligo na tomada e começo a usar. Grande engano nosso. A gente viu o seguinte, gente, é como se a gente tivesse uma Ferrari na garagem e a gente só pode andar
com 20 quilômetros, mais do que isso eu não sei. Então era subutilizado. Então muito treinamento também foi necessário. A gente fez um curso de 360 horas aula, basicamente para uma especialização. E a gente viu, olha, o mercado aqui do Ceará não tinha professores, viemos contratar no Brasil todo. Né? Veja, então o desafio é grande. Realmente, né, não é só o dado, né? A gente tem que saber utilizar o dado. E aí eu conto uma história aí que na PGF a gente tem muito caso de CNPq do estudante CAPES, CNPq, que o estudante sai para fazer bolsa de mestrado e doutorado e não volta. E a gente simplesmente, na época, não sabia se o estudante tinha voltado. E isso com cruzamento de dados da Polícia Federal é muito fácil, porque qualquer brasileiro que volta fica o registro na Polícia Federal. Hoje, então, acredito que esse problema está resolvido. E eu li também que no estado do Amazonas, eles usam as informações da nota fiscal eletrônica para definir os preços de referência, seria mais para a licitação pública. A gente poderia pensar em alguns exemplos de como usar o dado efetivamente para o controle. Tem algum exemplo prático? Não, a gente já está usando dessa forma. Muitos exemplos. Um exemplo típico é nessa área de acumulação de pessoal. Né? A gente sabe que a Constituição só permite 2 acumulações, né, de médicos, né, professor, né? Enfim, aqueles casos. É o que acontecia. A fiscalização ia no município A e estava lá um médico ou um profissional de saúde, ok. Depois ele ia no município B, está ok. No C, está ok. Então, cada um deles estava ok. Se você fizesse uma análise estanque de cada município, você jamais encontraria. É uma mera fotografia. Isso, exatamente. Quando é que você encontra? Quando você cruza. Então, você pega os dados de todos os municípios e até dos estados vizinhos também, né, estados vizinhos, a pessoa às vezes está no estado vizinho, e a gente descobriu, Tarsila, tinha gente lá com 7 acumulações, o máximo são 2, tinha gente com 7, e muita gente, com 4, 5 era muito frequente, mas chegou o máximo para a pessoa com 7. Numa fiscalização tradicional, a gente jamais encontraria, porque você vai fazer o relatório para aquele, tá ok, né, para o outro tá ok. Então precisou cruzar os grandes bancos de dados, e capacidade analítica, capacidade de armazenamento, que também é caro. Essa é uma dificuldade. Eu vou só, antes de você falar, Miquel, é interessante isso também, como é que é caro. Agora a gente tem lá no Instituto Rui Barbosa o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Aí quando eu assumi a presidência agora do Instituto, o pessoal lá do Tribunal de Contas de São Paulo me procurou e disse, olha, a gente faz aqui o IEGM, consolida, mas hoje está no Tribunal de Contas do Maranhão. E eles disseram o seguinte, olha, a gente não tem mais capacidade, o Brasil todo, são mais de 5 mil municípios, né? Está concentrado lá no Tribunal de Contas do Maranhão. E aí o presidente do Tribunal de Contas do Maranhão procurou e disse, olha, a gente não tem mais como bancar isso aqui, vocês vão ter que dar um jeito e arranjar outro lugar para colocar isso, porque isso é caro, nossa capacidade de armazenamento está no limite. E aí eu liguei para o presidente do tribunal e expliquei para ele, olha, 2022 ok, a gente consegue, mas 2023 vocês têm que arranjar outro lugar. Ou seja, é caro, né? Isso não é fácil, não é trivial também. Então, são necessários investimentos bem elevados para que isso funcione. Agora, a relação custo-benefício é plenamente favorável, não tem dúvida. Só nessa fiscalização que a gente fez em gasto de pessoal, só na primeira fiscalização, a gente, em ordem de grandeza, foi mais ou menos corresponder a 70 vezes o nosso custo. 70 vezes o nosso custo. Então, compensa, mas não é trivial, essa aqui é a mensagem também. Eu queria destacar um ponto da sua fala inicial, que você falou assim, en passant, né? Então, íamos ao município fiscalizar. Então, demonstra uma pegada de um deslocamento de servidores para fiscalizar essas faltas, essas falhas. Essas tecnologias também permitem isso, né? Eu pergunto sobre o seu ponto de vista, Edilberto, como alguém que já exerceu a presidência do tribunal, que tem que organizar essa massa, essa gestão de pessoas. Essas tecnologias permitiram também essa capilaridade, esse avanço do tribunal em fiscalizações e redução de custos, obviamente, por conta de evitar e de possibilitar uma visão mais próxima das unidades a serem fiscalizadas, sem o deslocamento físico presencial de pessoas. Como é que é isso do ponto de vista administrativo? Qual foi a melhoria nesse aspecto com essas novas tecnologias? Não, isso é interessantíssimo, isso é um ponto e tanto, porque você vê agora na pandemia, né? Ficou as presenciais, as auditorias presenciais ficaram prejudicadas. Então, a fiscalização acabou? Não. A fiscalização passou a ser por sistemas. Então, isso melhora muito, muita coisa pode ser feita por sistema. Claro que o presencial ainda é importante, porque é o efeito simbólico, até efeito simbólico. O Tribunal de Contas está no município, né? As pessoas os eleitores estão percebendo
quem foi, eu já vi algumas vezes, é um burburinho na cidade, pequena cidade do interior, quando chega o Tribunal de Contas é um burburinho grande, então a presença física ainda é muito importante. Mas é interessante quando você chega com essas tecnologias, Tarsila, como a chegada é muito mais forte, porque há todo o processo de preparação antes, não é? Então, com o Big Data, com a análise de risco que o Big Data permite, então você já chega sabendo que você vai olhar, né? Então, lá tem um arquivo gigantesco que, se você fosse, né, a olho nu, sem se preparar antes, sem fazer esse tipo de verificação, você ficava ali perdido. Às vezes era uma escalação quase que pro forma. Se tiver sorte, você encontra alguma coisa. E agora efeito surpresa. E agora você já sabe o que vai olhar, porque você já viu antes, né? Já fez pelo fato de ter esse tipo de tecnologia, uma análise de risco, você sabe, olha, o arriscado nesse município são os contratos de lixo, por exemplo, né? Aqui tem várias denúncias, vários problemas que já apareceram, e os problemas desse contrato de lixo são dos tipos A, B e C. Isso tudo, a tecnologia da informação e o Big Data que permitiram fazer essas tipologias todas. Então você já chega muito mais focado, não é? Então a qualidade da sua fiscalização, o resultado da sua fiscalização, da sua auditoria, acaba sendo muito maior. Isso. João, voltando aqui para a questão da cobrança tributária, né? A gente sabe, né, a gente utiliza o Big Data, as informações, a tecnologia da informação para ter maior efetividade, para tornar a cobrança mais eficaz. O que é que a gente pode falar, então, em termos de resultado para a cobrança tributária? Houve um ganho, um aumento de efetividade? E outro ponto que eu queria destacar também, a gente fala também de cobrança, de aumento de arrecadação, foi muito bom que você explicou que aí os grandes devedores são só 1%, né? Representa só 1% dos devedores em geral, então é bem identificável. Mas queria que também falasse um pouco sobre como essa tecnologia da informação pode facilitar a vida dos contribuintes, né? Em termos de simplificação de obrigações, a gente sabe que o nosso sistema tributário é complexo, então como também pode usar não apenas para facilitar a arrecadação, mas para facilitar o dia a dia do contribuinte. Perfeito. Eu acho que uma das obrigações que as pessoas às vezes não enxergam, mas para a administração tributária ela está muito clara, que é o seguinte: é claro que a gente tem um papel de destaque no combate à fraude, nas investigações, naquela cobrança judicial, no protesto, mas uma grande preocupação da administração tributária não é a da brasileira, não, isso é de toda a administração tributária, é garantir com que o contribuinte tenha conhecimento de como fazer para se regularizar. Isso é fundamental. Veja, educar, instruir o contribuinte, o cidadão ou a pessoa jurídica a como se manter regular é tão relevante quanto qualquer outra estratégia de recuperação de crédito. Porque, veja, atuar de maneira profilática é fundamental. Eu não quero que ele seja meu devedor. Em sendo meu devedor, eu preciso mostrar para ele qual é o caminho, de preferência, de maneira cooperativa, para ele se regularizar. E aí entram os programas, por exemplo, de transação. Quando a gente fala de uma estratégia de recuperação fora da judicial, a gente está falando da última fase de recuperação do crédito. E isso é muito relevante. Então a gente tem investido bastante nesse sentido. Primeiro, a PGFN em 2021 transformou todo o seu atendimento, toda a forma de interlocução com a PGFN, sem prejuízo, claro, do atendimento presencial, mas hoje se o contribuinte quiser se dirigir à PGFN, ele faz de maneira 100% digital. Ele não precisa, e obviamente muito força do momento pandêmico que a gente viveu, né? A gente foi forçado a isso. Mas eu acho que isso é uma conquista enorme. Ou seja, a PGFN hoje é 100% digital. Todos os nossos serviços estão da maneira que a gente entendeu como mais fácil possível disponível na internet. Ele pode fazer, por exemplo, um pedido de revisão de dívida, ele pode fazer um pedido de transação, um pedido de parcelamento, pode emitir uma guia para recolher o seu pagamento, pode fazer uma denúncia, como a gente comentou aqui, pode fazer uma denúncia pelo nosso canal de denúncia patrimonial também. Então, esse é um grande foco das administrações tributárias mundial, e a Procuradoria, como um integrante da administração tributária brasileira, não poderia deixar de fazer. Então, veja, só para resumir, a Procuradoria, eu entendo que ela está, eu não sei qual é a melhor palavra, mas acho que obstinada, talvez seja o caso, obstinada a garantir o melhor serviço para os nossos contribuintes, para o povo do nosso Brasil. Perfeito. Muito obrigada. Edilberto, até caminhando aqui para a nossa conclusão, não é, da nossa conversa, eu pergunto no seguinte sentido, de como, na sua percepção, essas análises de dados massivos,
esse Big Data pode contribuir, por exemplo, na melhoria de eficiência, por exemplo, de compras governamentais. A gente tem um exemplo, por exemplo, do estado do Amazonas, em que dados de nota fiscal são utilizados para a adoção de preços de referências em compras públicas, em compras governamentais, né? E aí a pergunta é nesse sentido: o que você vê de perspectivas de possíveis atuações ainda incipientes, mas que podem contribuir muito a partir da utilização dessas tecnologias contemporâneas? Essa é uma área muito importante, de fato, porque realmente pode ser uma revolução. E a gente tem, quase todos os tribunais do Brasil têm enfatizado muito isso. Minas Gerais também. Agora mesmo, às 11 horas, a gente vai ter uma reunião exatamente sobre isso. E a gente quer transformar o IRB, o Instituto Rui Barbosa, num grande portal de compras públicas. Então, eles em Minas Gerais se desenvolveram muito. No Ceará também a gente desenvolveu, não foi só no Amazonas também. Então, usar essas notas fiscais eletrônicas, o volume é enorme. E para fazer isso foi todo um processo, porque tinha aquele problema em geral, a Secretaria de Fazenda são muito ciosos, né, com os seus dados, porque tem esse problema de sigilo fiscal e tudo mais. Então, para a gente construir algo que eles se sentissem confortáveis do ponto de vista de sigilo e o tribunal pudesse utilizar, foi uma construção grande. Mas a potencialidade disso é enorme. Como eu disse, a gente vai fazer esse grande portal do Instituto Barbosa de compras públicas no Brasil, e várias experiências muito exitosas, assim, no sentido de que, olha, qual é o preço que se compra, o preço efetivamente praticado no mercado, não é aquele preço, e vai ficar muito mais fácil. Quem já trabalhou com licitação sabe disso. Esse sistema, por exemplo, de fazer consultas, né, para montar um processo licitatório, é extremamente complicado. Você fica pedindo, os gestores ficam dizendo, quase implorando aos fornecedores para mandarem a proposta, tudo mais. É difícil montar isso, mas com um sistema de compras públicas, tudo na internet, com os preços de referência já amplamente disponíveis, a gente vai passar para outro patamar. O setor público comprar mais barato, né, diminuir sensivelmente corrupção, influências de grupos de interesse. Eu acho que essa é uma área nova, ainda nova, mas que já está se desenvolvendo com muita força, com muita intensidade. Agora, você está concluindo, né, só uma observação, eu acho que é muito importante, até para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar com Big Data. É fundamental que haja assim, uma governança da Big Data muito bem estabelecida. Porque se alguém achar que, eu estava falando há pouco, né, que vai fazer imediatamente, vai gerar muita frustração e vai até abandonar, porque como é um processo complexo, então a governança tem que ser muito boa, no sentido de ter um apoio da liderança. O líder tem que saber, né, o líder da instituição pública, ele tem que saber que aquilo ali é muito estratégico, é muito importante, mas que não é trivial. Ele vai ter frustrações, vai ter problemas ao meio do caminho. E tem uma estratégia muito clara. Essa história hoje, a gente sabe que tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Tribunal de Contas, a gente ficava um pouco, vamos ter esse absurdo de dados aqui, nós vamos ser os detentores desses dados, as pessoas são ansiosas com esses dados, até por isso, por obrigação legal. Então, a gente tem uma série de cuidados, uma estratégia muito forte para proteger esses dados, né? De hackers, de vazamentos, de mau uso dos dados e tudo mais. Então tem que ter uma estratégia muito forte disso, de cuidar bem desses dados. Depois de que os dados são os dados corretos, é melhor não ter dado do que dado errado, né? Então é fundamental ter uma estratégia muito clara. E depois o monitoramento, por isso que eu estou falando em governança, né? Os 3 pilares, tanto a liderança, quanto a estratégia, quanto, por fim, o monitoramento, se está funcionando bem, se não está. Mas fazendo isso, tendo isso na cabeça, assim, eu acho que Big Data veio para ficar. Isso vai deixar a administração pública brasileira em outro patamar. Perfeitamente. João, aproveitando aí as perspectivas que o Adalberto citou, quais seriam, então, as perspectivas aí da PGFN, digamos, a PGFN 4.0, o que a gente pode esperar? Pronto, assim, a PGFN ela é um órgão, de certa maneira, muito criativo, né? A gente tem uma série de projetos, são inúmeros projetos que a gente toca de maneira simultânea. Eu queria destacar aqui, para ser também bem justo, 2, que eu acho que a gente deve ingressar e não deve medir esforços para colocar eles cada vez mais consolidar e colocar para implementar, né? O primeiro deles é a transação que, olha, me parece que é a solução para muito problema. Seja a transação na dívida ativa, seja a transação no contencioso. Então, eu acho que a Procuradoria deve, junto com a Receita Federal, trazer novos temas da transação do contencioso, aliás, criar como se fosse talvez até uma agenda, né? Novos temas todo ano, para que isso fique sempre realmente em voga, né? E na transação da dívida ativa, realmente encontrar, passada agora a pandemia, um modelo para
resolver a liquidação de crédito daquelas pessoas que estão em dificuldade econômica, como qualquer país sério enfrenta esse problema. Abandonar de vez aquela política do qual o país foi refém desde 2000 de sucessivos programas de refinanciamento altamente injustos e ruins sob a perspectiva do orçamento, né? Essa é uma primeira ponta. Então, a transação, eu acho que ela coroa uma política da Procuradoria de buscar resolver o problema do contribuinte, claro, mas também sem perder a necessidade de arrecadação pública e encontrar uma forma cooperativa de liquidação dos seus créditos. Esse é um primeiro foco. O segundo, que é um foco que me preocupa muito, e o Brasil tem discutido isso sim, mas eu acho que está atrasado, que é formas, ferramentas de combate ao devedor contumaz e fraudulento. A gente tem um projeto de lei de 2019 tramitando na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 1646, interessantíssimo de ser lido. Ele é muito diferente daquilo que se encontra nos projetos de devedor contumaz já aprovados nos âmbitos dos estados, o que não quero dizer que um é certo e outro é errado, não por isso. Só estou dizendo que ele tem umas peculiaridades diferentes, né? E, de fato, a gente precisa seriamente discutir essa questão do devedor contumaz. Porque esse devedor contumaz, ele não é aquele 1% que deve os 70%, não. Aquele ali, o devedor contumaz é uma fração daquele 1%. Porque naquele 1% você tem a pessoa que deve muito, mas não necessariamente é um fraudador. Às vezes ele acumulou passivo. E você tem aquele que dirige a sua política, ou seja, a empresa dele, o negócio dele é baseado no inadimplemento, na ocultação patrimonial, ter postas pessoas, que é o famoso laranja, né? Esse, de fato, precisa ser combatido sob o ponto de vista tributário, administrativo, civil e penal. Então, eu acho que a gente precisa realmente amadurecer essa questão para poder avançar, inclusive, no que se diz muito, ingressar na tão sonhada OCDE, que é o que a gente almeja aí no futuro. Eu pediria, a título de encerramento, que vocês sugerissem algum material acadêmico ou cultural para esse aprofundamento, né, dos alunos, dos nossos ouvintes, no tema aqui que a gente, tão palpitante que nós debatemos agora há pouco. Bom, a gente talvez hoje viva um problema diferente do que a gente vivia há 20 anos atrás, quando a gente fala em fonte de pesquisa, né? Antes você precisava encontrar uma fonte de pesquisa. Hoje o problema é inverso. Tem um monte de coisa para pesquisar e, eventualmente, coisa que tergiversa sobre o assunto que você precisa, e isso traz uma dificuldade para o pesquisador hoje, né? Eu, particularmente, nesse assunto de recuperação de créditos, a todos os assuntos relacionados à fiscalidade, eu gosto bastante de ler os relatórios da OCDE. Seja porque a gente sabe, para entender como é que estão funcionando os países integrantes da OCDE, ou seja, como é que estão funcionando a tributação, o IVA, por exemplo, é uma pauta muito intensa aqui no Brasil, como é que funciona o IVA lá fora, como é que funciona a recuperação de ativos lá fora, a verbação pré-executória, ela tem um fundamento na política da OCDE, que estão nos relatórios, a própria transação também tem fundamento no Instituto Americano, isso também aparece nos relatórios e na doutrina. Então, assim, eu acho que é uma fonte segura, importante, não prolixa, de informações para quem lida com recuperação de ativos, tributação, fiscalidade em geral. O Instituto Rui Barbosa publicou 2 livros, acho que são livros assim, importantes sobre o tema. Há 2 anos foi o Tribunal de Contas do Século XXI, que é um coletâneo de artigos que trata exatamente desses temas. E depois, ano passado, já no final do ano passado, a gente fez um livro que era sobre a pandemia, mas também sobre o futuro do controle. E tem, inclusive, vários professores, até do IDP, tem um professor aqui do IDP, o professor Fernando Meneghini, escreve um dos capítulos com a professora Amanda da UNB. Ficou muito interessante também. E um dos temas centrais é exatamente isso, essa utilização das novas tecnologias no controle externo. Mas tem muita coisa interessante. Eu, por exemplo, quem tem interesse em se aprofundar nisso, além da OCDE, que é sensacional, realmente tem relatórios deles sobre Big Data que são muito bons, eu sempre recorro a eles, mas tem uma instituição específica chamada Intossai, que é a instituição que congrega todos os órgãos de fiscalização superiores do mundo. Ela tem relatórios extremamente importantes, inclusive sobre o uso da tecnologia da informação, especificamente sobre Big Data. Então, recomendo a todos acessar esses relatórios, que são de graça na internet. Muito obrigada. Então, infelizmente, temos que encerrar, né? Poderíamos passar horas e horas aqui conversando, mas agradeço imensamente aí aos 2 colegas, 2 referências no assunto, Dr. João Bronier e Dr. Edilberto Pontes Lima. Muito obrigada pela presença aí, por enriquecer o nosso IDPcast. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer enorme compartilhar com vocês essas ideias e discutir e que os ouvintes aproveitem bem.
Olá, gente, espero que tenham curtido o nosso IDP Cash. Se perderam algum episódio, vão lá, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e nos acompanhem e sigam nas redes sociais do IDP Online. Obrigado.